Bem-vindo você ao Café com Luciano César, nessa sexta-feira santa agora com vocês aqui tomando um cafezinho, né, e assistindo o melhor das notícias que estão acontecendo aí no mundo, então fica com a gente, né, bem-vindo você, que você tenha um ótimo feriado nesse dia de hoje, ideal para você refletir, para também orar, meditar e para a gente colocar as coisas em ordem. Então vamos para o nosso café de hoje com notícias que têm acontecido até agora no momento. Então vamos diretamente às nossas notícias de hoje. A gente sabe que sexta-feira não tem notícia, porque está tudo fechado, os comércios estão fechados e a gente não tem muito aqui, mas a gente vai comentar um pouquinho do assunto que já foi falado ontem, sobre as situações do Brasil, né? O Brasil está com uma série de ameaças e sanções que podem ser ampliadas agora dos Estados Unidos, então a gente vai ver sobre esse tema. O Brasil pode sofrer novas sanções dos Estados Unidos, esse é o tema do nosso café de hoje, por isso vai ficando conosco até o fim, que a gente vai comentar bastante sobre isso, e é muito importante você permanecer aqui com a gente. O Brasil pode sofrer novas sanções, também não deixe de se inscrever nos nossas redes sociais, no Desperto da Era de Aquário, e também, né, nos nossos vídeos aí assistindo nesse dia de hoje. Colocamos vários vídeos importantes para dia de Páscoa aí, muito importante esses vídeos para reflexão, né? Tem um que fala sobre a crucificação de Jesus também, que está muito bonito, dá uma olhadinha aí. Então, palestra em Lisboa, dia 31 de maio, né, já está aberta as inscrições aí, está ali o contato, quem quiser assistir e participar, quem for da Europa aí, né? Enfim, vamos lá. O Brasil pode sofrer novas sanções dos Estados Unidos? Vamos às notícias que aconteceram nesse dia de ontem, né? O Eduardo falou que pode não haver eleições no Brasil se houver censura. E o conselheiro de Trump volta a falar justamente com o Flávio e com toda a equipe ali, alertando a possibilidade que a gente não tenha nem mesmo eleições se continuar esse atual regime de censura no Brasil, né? Então, há alguns encontros secretos entre o comandante da Marinha, também as eleições falam que o Comitê do Congresso americano está falando que censura pode evitar com que haja eleições, pode não ter eleições se continuar com essa censura absurda que está acontecendo aí no mundo, né? E a Casa Branca fala sobre esses pontos e ataca esses pontos que o Brasil terá que rever, caso contrário, nem mesmo a eleição será permitida acontecer aqui, tá? O governo americano expressa séria preocupação com a censura no Brasil e séria preocupação também com o fato de o governo não declarar as organizações CV e PC, né, PCC, como organizações terroristas. Então, o governo de Trump manda recado à Mora após o documento dizendo que ou ele se ajeita no que tem que ser feito, ou eles vão entrar em ação, né? Então, o próprio Eduardo repete aqui que o Congresso americano complica o Mora e fala em interferência na eleição de 2026, expondo a perseguição pessoal contra ele, né? E também, além do Banco Master, a gente vê que mais de 8 mil vídeos foram encontrados nos celulares que comprometem muito os nossos políticos aí, e ele está fechando essa delação premiada, que vai contar tudo, e vai botar muita gente aí no chilindró. Esse senhor também falou que o Trump está declarando conflito ao Brasil, mas não é um conflito armado, e sim um conflito de limpeza da política, né? Mas eles avançam nessa investigação que pode resultar em, como diz a Folha de São Paulo, né, em novas sanções contra o Brasil, né? Possíveis sanções com base na Lei 301, que tem base jurídica mais sólida do que o tarifaço e tendem a ser de difícil reversão. Então, eu vou falar um pouco sobre essa seção 301, que é uma lei, digamos, é uma lei americana que vale para todas as pessoas que se relacionam comercialmente com os Estados Unidos, que todo governo que é ilegítimo, ou que manipulou, que forçou as eleições, ou algo parecido, né, tem essas sanções americanas de maneira que eles possam encampar e tomar conta, fazer o que precisa para limpar este país, né? A seção 301. Então, os Estados Unidos avançam nessa setor comercial que pode resultar em novas sanções contra o Brasil. Então, o que eu digo com isso, né? Nós temos já a sanção aquela
dos 50% de tarifa, né? Temos mais uma série de outras coisas. A lei Magnitsky, ela voltou a ser colocada em cima do Ali, né? Como a gente tinha falado, não se preocupe com a queda da lei Magnitsky, isso vai ser revertido, e de fato foi. Agora voltou a lei Magnitsky contra ele, né? Só que eles encontram meios de burlar isso, mas a lei Magnitsky foi sancionada novamente contra o Ali, né? Então, eu estou vendo assim que cada vez o cerco aperta mais, está arrochando. Imagina uma corda, né? Que você tensiona e puxa, e a corda resiste, e você puxa, e puxa. Chega uma hora que a tensão é tanta que a corda simplesmente arrebenta, né? E é o que está acontecendo agora, a corda está sendo levemente puxada aos pouquinhos. Por enquanto, nós estamos com ações diplomáticas ainda, né? Negociações diplomáticas, mas isso não deve continuar. Vai chegar a um ponto que vai haver uma ruptura, e esse ponto de ruptura é isso que nós estamos falando agora, né, que está havendo uma possibilidade dos Estados Unidos de ter um pouco mais de ação dura contra o Brasil. Então, o que seriam essas ações duras contra o Brasil? A gente viu que a tarifa dos 50% não resolveu muito. Aí, a lei Magnitsky contra o Ali resolveu, mas também não de uma maneira ampla, né? Os outros ministros também estão sancionados, mas nem quase todo mundo, ninguém fala nisso, porque não foi declarado oficialmente. Então, a próxima agora, que seria chamada essa seção 301, ou lei 301, que ela indica que o governo pode sancionar, o governo americano pode sancionar empresas brasileiras que mexeram com a eleição de 2022, né? Ou seja, a Rede Bobo pode ser sancionada, as outras redes de comunicação, eles têm essa regalia de fazer isso aqui no Brasil e sancionar empresas, né? Lembre-se que eles têm o poder do Tribunal de Haia na mão. Então, assim, eu estou achando que dentro de todas essas pressões diplomáticas, não vão surtir muito efeito prático, porque a censura no Brasil e esse corte, ele vai continuar acontecendo. O que deve ser o passo seguinte, né? Exatamente como foi na Venezuela. Ele vai cercar o Brasil com porta-aviões, já estão com tropas aqui na fronteira, tem o porta-aviões Nimitz que está chegando aí para os próximos dias, né? E está se deslocando lá pelo Caribe, já saiu dos Estados Unidos, eles viajam uma velocidade aí em torno de 80 km por hora, mas ele está sem parar noite e dia, né? Então eles já estão fazendo um bom avanço, e tem tropas americanas aqui no Paraguai, tem 50 mil homens ali, tem tropas ali em toda a fronteira, junto com a Bolívia, essa parte toda é cheia de tropas americanas, né? Acredito que vai haver uma intervenção branca dos Estados Unidos sobre o Brasil, assim como houve na Venezuela, assim como aconteceu no Irã. E eles não mandam recados, eles não vão dizer, nós vamos entrar, nós vamos fazer aqui. Eles vêm simplesmente numa bela noite, onde ninguém está preparado, às 3 horas da manhã, eles vão com a sua equipe nos pontos que tem que se fazer, limpam aqui, limpam ali, tiram aqui, eles já sabem o endereço de todo mundo, já pegam isso aqui, já eliminam. Então, é essa intervenção branca que vai acontecer aqui. Não confunda isso com entrada dos Estados Unidos no Brasil, ou uma ação bélica de grande monta no Brasil. Ela é cirúrgica, ela é certeira. Eles vão lá exatamente naquela casa que tem o chefe do membro da gangue lá, vão lá, pegam o cara, vão lá meia-noite, pegam o cara, vão lá, pegam o outro, vão pegando assim de maneira cirúrgica, terminam com todos os cabeças, e aí é a vez que termina a situação, e nós vamos ter daí os efeitos consequentes, que é a entrada, aí sim a entrada diplomática para ajustar o Brasil ao novo modelo de governança, né, que seria com uma junta militar. Então, é uma possibilidade, isso que eu estou falando, não é uma previsão, né, mas nós vamos ter tempos difíceis, nós vamos ter tempos assim duros, que nós vamos ver coisas que a gente nem imaginaria, né. Então, sim, as ações americanas do Brasil estarão chegando, e quando que isso acontecer? Depois de Cuba, né? Primeiro tem que acontecer em Cuba, e acredito que Cuba e sua redondeza ali, México, Nicarágua, né? Ao meu entender, tem que acontecer ali em Cuba, México e Nicarágua, né? Colômbia também, né?
a parte da colônia, e eles vão entrar no Brasil para limpar somente os pontos obscuros e criminosos que tem no Brasil, não é o povo não vai saber de nada, o povo vai ficar em casa, vendo tudo pela televisão, né? Então, essa situação toda já está definida, é isso que vai acontecer, né, de alguma maneira ou outra, e a gente tem que, né, manter-se a fé e o foco e a orientação, não podemos nos levar pela televisão. Quem assistir televisão vai entender tudo de perna para o ar, né? Então vocês assistam aqui para entender que isso é um processo irreversível de limpeza de toda a América do Sul e de toda a América do Central e também do Norte. Isso vai acontecer em todos os países e deverá acontecer muito próximos uns dos outros. Por isso que eu falei que primeiro Cuba, né? É Cuba, Nicarágua, Brasil, né? Depois lá a Europa começa também a cair governos. Então a gente está diante da Operação Storm, que é uma operação de difícil compreensão, uma operação chata, cansativa, mas que vai dar o resultado desejado sem qualquer tipo de retaliação dos seres trevosos, tá? Bom, é isso aí que eu queria dizer para vocês. Eu vou pedir para vocês também ajudem o nosso canal aí, quem puder dar uma forcinha aqui para nós aqui, né? Colabore com o PX para a gente trazer mais informações para vocês. Eu vou desejando uma sexta-feira santa de bastante reflexão, né, que o nosso mestre divino abençoe você nessa Páscoa. A gente não vai ter notícias do momento devido ao feriado, um certo respeito aí pela data, né? E a gente voltará com notícias do momento apenas na segunda-feira. Aí até lá eu vou colocar para vocês mais vídeos, tá? Então, excelente feriado, Deus abençoe a todos. Vai compartilhando nossos vídeos aí. Um abraço a todos vocês e vamos tomar um cafezinho com alegria, porque a luz venceu. Beijo a todos aí, tchau.